Olha, em Dungeons and Dragons, os deuses são tudo, né? São eles que dão poder para os clérigos, que fazem pactos com os bruxos, que ouvem aquela prece desesperada de um herói, mas já pararam para pensar de onde eles vieram? Tipo, qual é a origem de tudo? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na história dos reinos esquecidos. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar para o começo. Mas começo mesmo, antes de qualquer coisa. Antes de existir tempo, só existia o vazio. Um silêncio absoluto, sem forma, mas que, de alguma maneira, já guardava a promessa de tudo que viria a existir. Era como um grande palco escuro, só esperando a hora de ser preenchido. E aí que tá a grande pergunta, né? Como que a gente sai desse nada absoluto e chega num universo cheio de deuses complexos? Deuses da guerra, da magia, do amor, da morte. É essa jornada que a gente vai fazer agora. Então, desse vazio todo, começaram a surgir as primeiras vontades. Pensa nelas não como seres, mas como forças de pura consciência. Elas começaram a dar um propósito, a botar ordem no que antes era só um caos sem forma. Foi literalmente o despertar da própria criação. E acima de todas essas primeiras vontades, uma se destacou de forma absurda. Ao, o Deus Supremo. Mas ele não é um Deus criador que nem a gente imagina. Ele não cria mundos nem apaga estrelas. A função dele é muito mais básica e, ao mesmo tempo, muito mais importante: garantir o equilíbrio. Ele é o juiz cósmico que garante que as regras do jogo do universo não sejam quebradas. Ele é o grande observador de tudo. Com as regras do universo estabelecidas por Ao, o palco estava pronto para a criação. O problema é que surgiram duas forças completamente opostas para moldar o tudo. E a visão delas sobre como fazer isso não podia ser mais diferente. E isso deu início à primeira e talvez a maior de todas as guerras. E aqui a coisa fica interessante de verdade. A gente tem que entender a diferença fundamental entre esses dois lados. Imagina assim, os deuses são como o arquiteto, sabe? Eles têm um projeto, um plano para criar um mundo com harmonia, com propósito, com vida. Já os primordiais, eles são o puro caos. Pensa num vulcão em erupção, num terremoto, num furacão sem controle. Eles moldavam a realidade na base da força bruta, sem plano nenhum. Era óbvio que isso ia dar em conflito, não tinha como ser diferente. E essa guerra, que ficou conhecida como a Guerra da Aurora, foi uma coisa de outro mundo. O caos era tanto que a própria realidade estava se rasgando. Vendo que tudo ia ser destruído, Al teve que intervir. E a decisão dele foi drástica. Ele partiu a realidade em duas. Criou dois planos de existência. Um deles, chamado Abeir, virou a casa dos primordiais e de seu caos. O outro, chamado Tório, foi entregue aos deuses. E é esse mundo Tório que os aventureiros de D&D conhecem, um lugar onde a ordem finalmente poderia começar a florescer. Com Toril finalmente em paz, o silêncio voltou. Mas, claro, não por muito tempo. Do coração desse universo novinho em folha, surgiram as duas primeiras divindades de verdade. Duas irmãs nascidas da própria essência da criação. Elas eram opostos perfeitos. De um lado, Selûne, a deusa da lua, que queria encher o vazio com luz, com calor, com vida. Do outro, Shar, a senhora da noite. Ela tinha um certo ciúme dessa luz toda e queria, no fundo, preservar a beleza silenciosa e perfeita do nada que existia antes. E o ponto crucial aqui é que esse primeiro conflito divino não foi só destruição. Pelo contrário, foi incrivelmente criativo. Da dança e depois da briga entre luz e sombra, entre Selûne e Shar, nasceu a própria magia. Uma nova deusa, Mistral, surgiu da energia pura liberada por essa batalha. E foi ela quem teceu a trama, aquela estrutura invisível que permite que toda a magia flua pelo universo. E foi assim que o primeiro panteão, o primeiro grupinho de deuses, começou a se formar. Além de Selûne, Shar e Mistral, o próprio espírito do planeta Toril ganhou consciência e se tornou Chauntia, a Mãe Terra. Juntas, essas quatro definiram as forças fundamentais do mundo: luz, trevas, magia e vida. Estava tudo pronto. Agora sim, vamos para a parte que conecta toda essa história cósmica gigante diretamente com os personagens que a gente joga na mesa. Como que esses deuses criaram as raças mortais? A resposta é que cada raça carrega, em sua essência, a centelha do seu Deus criador. A origem dos elfos é pura poesia, não é? Eles não foram moldados do barro ou esculpidos na pedra. Eles nasceram da emoção de um deus. Corellion, o deus da arte e da magia, chorou sobre o mundo. E do seu sangue misturado com suas lágrimas, os primeiros elfos surgiram.
E essa origem explica simplesmente tudo sobre eles, porque os elfos são tão graciosos, artísticos e ligados à magia, porque eles são um reflexo direto do seu criador, Corellon. Mas essa história de criação também tem a sua grande tragédia, a traição de Lolth, que não só criou os Drow, os elfos sombrios, mas também um ódio que dura até hoje. Tudo bem, vamos sair das florestas encantadas e mergulhar no coração pulsante das montanhas. O som que ecoa por lá não é de canções élficas, mas sim do martelo de um deus ferreiro batendo na bigorna. Moradin, o forjador de almas, criou os anões à sua imagem e semelhança. Ele não deu a eles a graça dos elfos, ele deu algo que para ele valia muito mais: resistência, honra e um amor profundo pelo trabalho bem feito e pela família. A cultura dos anões, toda ela, é um espelho perfeito da alma do seu deus. Mas nem toda a criação veio da beleza ou da ordem. Grunge, o deus de um olho só, basicamente nasceu das cinzas do caos. Ele olhou para a arte de Corellion e para o artesanato de Moradin e não sentiu admiração, sentiu raiva, sentiu desprezo. Numa batalha lendária, Corellion feriu Grunge, e desse ato de violência nasceu um ódio que definiria os orcs para sempre. O panteão orc não é sobre criar coisas bonitas, é sobre sobreviver e conquistar. E os humanos? Bom, com eles a coisa é diferente. Nenhum deus específico os criou. O que rolou foi que vários deuses olharam para os humanos e viram potencial, viram um reflexo de si mesmos. Então, deuses da justiça como Tyr, da tirania como Bane, do sol e do renascimento como Lathander, todos eles ofereceram sua patronagem. É essa diversidade de fé, essa liberdade, que torna a humanidade tão adaptável e, ao mesmo tempo, tão imprevisível, capaz de fazer o maior bem e também o pior mal. E no final das contas, a criação só se tornou completa de verdade quando essa conexão passou a ter dois sentidos. Os deuses deram a vida e os mortais devolveram a fé. Cada prece, cada juramento que um personagem faz numa mesa de RPG, de certa forma ecoa de volta a essas histórias de origem cósmica. É uma via de mão dupla. E tudo isso nos traz a pergunta final, a que realmente importa para o jogo. Agora, sabendo a história por trás dos deuses, entendendo que cada um deles moldou um pedaço do mundo, a escolha de um deus patrono ganha um peso muito maior, não acha? A qual desses legados, a qual dessas histórias, um novo herói vai se juntar? Essa decisão, como sempre, está nas mãos de quem joga.